85 Reincarnated capítulo 371. Autor, Sorri Injusti Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. 20 de junho de 1929. Na sala de parto do Palácio de Inverno. Alexander andava de um lado para outro enquanto esperava do lado de fora. Roland seguiu seu movimento com os olhos, divertido com a ação de Alexander. Claro, era natural para Alexander agir assim quando, atrás daquela porta, Sophia estava dando à luz seu filho. Olha, quantas vezes eu tenho que dizer a você, Alexander, que tudo vai ficar bem, Roland disse casualmente em um tom tranquilizador. Olha, ela está sendo cuidada por um grupo de médicos especialistas que você mesmo escolheu. Então por que não fica parado? Você não entende, Roland. Mesmo com essas garantias, ainda há chances de fracasso. E estou ficando preocupado se isso acontecer. Roland suspirou e olhou para uma das irmãs de Alexander, especificamente Cristina. Sua Alteza Imperial, acho que minhas palavras não estão chegando até ele. Eu sei que parece que estou ultrapassando meus limites, mas posso pedir que você o acalme. Cristina deu uma risadinha. Eu não acho que você esteja saindo da linha, Roland. Essa foi uma sugestão razoável e, como irmã mais nova, tenho o dever de apoiar meu irmão de todas as maneiras que puder. Depois de dizer isso, Cristina deu um passo à frente e ficou na frente de Alexander. Irmão, você tem que se acalmar, disse Cristina simplesmente, mas por trás de suas palavras havia um tom de comando. Ela continuou. Você está deixando todos aqui nervosos quando as pessoas mais inteligentes do palácio agem assim. Alexander olhou ao redor do corredor e viu sua filha, irmãs e funcionários de alto escalão de diferentes departamentos esperando o nascimento de seu filho. Alexander suspirou interiormente depois de perceber as palavras de Cristina. Mas ele não consegue evitar de ficar nervoso. E se algo der errado durante o parto? E se Sophia enfrentasse complicações? 700 mulheres morrem todos os anos devido a complicações no parto e esse fato específico é o que o fez não conseguir ter uma boa noite de sono. E num mundo onde os cuidados de saúde materna estão ainda na infância, a sua ansiedade aumentou ainda mais. Embora Sophia tenha sobrevivido ao dar à luz Anya, ainda há coisas inesperadas em jogo aqui. Alexander removeu esses pensamentos negativos de sua cabeça e tentou ser otimista. Se a mãe deles desse à luz 5 filhos sem complicações e crescesse perfeitamente bem, então Alexander não teria nada com que se preocupar. Você está certo, Cristina, talvez eu esteja exagerando. Peço desculpas se minha ação deixou todos preocupados. Arg. Sua voz parou no momento em que ouviu um grunhido gutural vindo do outro lado da porta. O rosto de Alexander ficou pálido e caminhou até a porta e pressionou as orelhas contra ela. Só mais um pouco, Vossa Majestade Imperial, posso ver a cabeça. Apenas dê outro empurrão. A parteira disse. Sophie soltou outro grunhido gutural, sua determinação inabalável de ver seu filho transparecendo claramente em seus olhos. Era seu dever como imperatriz do Império Rutênia dar a Alexandre, seu marido, um herdeiro ao trono. Ela não falhará nessa tarefa. Então, apesar da dor, ela empurrou com mais força do que nunca e o suor se formou na testa e nas têmporas. Suas bochechas coraram levemente quando ela percebeu que não tinha energia suficiente. Ela estava em trabalho de parto há 15 horas e podia sentir sua energia se esvaindo. Mas a ideia de seu filho perder a mãe passou por sua mente, enchendo seu coração de pavor e medo. Ela não pode deixar isso acontecer, então ela vai lutar até o fim, e empurrar até que o bebê saia de seu corpo. E depois de muita dificuldade, o bebê nasceu. A parteira colocou o bebê recém-nascido se contorcendo e chorando em seu peito e enxugou seu rosto e mãos com uma toalha limpa. Depois cortou o cordão umbilical, envolveu em lençóis limpos e colocou o bebê delicadamente nos braços de Sophia. É um menino, Sua Majestade Imperial. Um menino, Sophie sorriu, sua respiração difícil diminuindo lentamente. Ela olhou maravilhada para o recém-nascido e seus dedos traçaram suavemente sua bochecha rechonchuda. Ele tinha o rosto e a cor do cabelo de Alexander. Comparado com Anya, que se parecia muito com Sophie, desta vez o menino se parecia com Alexander. Sophie riu baixinho com essa observação e respirou fundo antes de falar baixinho. Bem-vindo ao mundo, meu precioso pequeno Alexander, Sophie sussurrou. Então ela olhou para um dos médicos. Você pode ligar para meu marido aqui? Sim,
Sua Majestade Imperial. Um dos médicos virou-se e foi até a porta e abriu. Alexander, que pressionava as orelhas na porta, inclinou-se para a frente, mas imediatamente se recuperou apoiando as mãos na parede. Vossa Majestade, a entrega foi um sucesso e Sua Majestade Imperial está buscando sua presença. Os olhos de Alexander brilharam de excitação. Realmente? Então correu para dentro da sala por reflexo. Aqueles que ouviram o anúncio do médico levantaram-se com um suspiro de alívio e decidiram entrar também. Infelizmente, Roland bloqueou a entrada. Apenas a família real tem permissão para entrar na sala. Aqueles que não fazem parte devem permanecer do lado de fora e esperar que Sua Majestade ligue para você. Roland deixou as irmãs de Alexander e sua filha entrarem. A família reuniu-se em volta da cama onde Sophia estava deitada com um bebê no colo. Todos se aglomeraram perto para examinar o menino que todos esperavam ver. Alexander se ajoelhou ao lado da cama de Sophia e sorriu enquanto olhava para o recém-chegado, seu amor pela criança brilhando em seus olhos. Ele se parecia com você, Sophia notou enquanto acariciava a bochecha macia de seu filho. Alexander examinou a aparência do bebê e concordou com a observação dela. As feições em seu rosto eram principalmente suas. Era como se seu filho fosse a versão bebê de Alexander. Anya, venha, venha. Alexander chamou a filha, agarrando-a pelo braço suavemente e mostrando-lhe seu novo irmão. Ele não é fofo. Ele é seu irmão mais novo agora e você será sua irmã mais velha. Meu irmão mais novo? Irmã mais velha? A boca de Anya se abriu, adorando a ideia e o som. Ele é fofo. Quero dar um abraço nele, disse Anastasia. Você não pode, objetou Tifania. Você não tem nenhuma experiência em segurar um bebê. Você pode machucá-lo. É? Anastasia fez beicinho, fazendo seu irmão rir. Não se preocupem, cada um de vocês teria chances iguais de segurar meu filho, disse Alexander. Um de seus dedos ficou enrolado na mão do bebê. Você já inventou um nome? Cristina perguntou. Sim, o nome. Qual é o nome dele, papai? Anya perguntou com entusiasmo, seus olhos brilhando em antecipação. Alexander e Sophie trocaram olhares significativos. Eles assentiram como se fosse um sinal e revelaram o nome do novo filho juntos. Andrei. Reencarnated capítulo 372. Uma semana depois. A paz instalou-se no mundo e cada país está de olho na reconstrução. Apesar de lutar contra todas as grandes potências da Europa, o Império Rutênia sofreu apenas danos menores, especialmente na fronteira. Nada de significativo foi feito à capital do Império dado que a sua distância ao país mais próximo é de 100 ou 1000 quilômetros. Um avião poderia atingir essa distância, mas mesmo assim seria abatido com o sistema de defesa antiaérea ruteno. Enquanto seus vizinhos trabalhavam arduamente para limpar os escombros e os vestígios da guerra, o Império Rutênia realizava sua cerimônia no Palácio de Inverno. Na praça do palácio, milhares de soldados se reuniram. Eles são formados em uma linha lindamente reta. Suas cabeças olharam para a varanda onde Alexander estava com um pódio à sua frente. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos pelo vosso serviço na defesa da nação contra um perigo que ameaça a nossa soberania e o nosso modo de vida. O seu ato corajoso e valente na linha da frente certamente inspiraria o povo da Rutênia a fazer o mesmo pelo bem da sua pátria. Sei que há aqueles que morreram na guerra, mas nunca serão esquecidos. Garantirei que as gerações futuras saibam que esses heróis existiram e protegeram o país que pisaram quando nasceram. Agora que alcançamos a paz global, queremos mantê-la assim. Deveríamos ser nós a defender a paz. Como vocês já sabem, a guerra é a coisa mais cruel que a humanidade já fez à sua espécie. Independentemente das nossas diferenças de cultura, tradição e da terra onde nascemos, vamos abraçar a paz e desfrutá-la em nosso próprio tempo. Vamos compartilhar esta era. Já se foi o dia em que tínhamos que lutar para permanecer vivos neste nosso mundo cruel e indiferente. Vamos valorizar este momento. Ele fez uma pausa antes de suas próximas palavras. A mão negra, que é a única responsável pela crueldade, já foi extinta. Nunca mais sentiremos medo deles. Como direi, não tema os mortos, tema os vivos, pois são eles que podem trazer danos. Isso é tudo, meu querido povo. Não tema os mortos, tema os vivos, pois são eles que podem trazer danos. Isso é tudo, meu querido povo. Não tema os mortos, tema os vivos, pois são eles que podem trazer danos. Isso é tudo,
Meu querido povo. Após seu discurso, os soldados bateram os pés e fizeram uma saudação orquestrada ao imperador. Alexandre retirou-se do pódio e entrou no palácio. Enquanto caminhava pelos grandes corredores do Palácio de Inverno, Sergeio seguia, lendo-lhe relatórios. Vossa Majestade, marcamos uma data para a Convenção de Haia que será realizada em São Petersburgo. A agenda da reunião foi encaminhada aos participantes da convenção. A reconstrução do nosso território polaco está a decorrer sem problemas neste momento, e a última coisa é o seu plano de construir um salão do povo para o Conselho Imperial. O orçamento está definido e tenho que ser honesto, Majestade, construí-lo é uma tarefa difícil e cara. Eu esperava que você reconsiderasse sua decisão. Você não precisa me lembrar, não vou assinar, disse Alexandre, com as mãos nas costas enquanto caminhavam juntos na mesma velocidade. Os fundos para a construção do Salão do Povo serão então reinvestidos na construção de bairros comerciais. Um palácio de estilo neoclássico simples, mas elegante, para o Conselho Imperial serviria. Obrigado, Sua Majestade. Você nunca me pareceu um homem ambicioso que constrói coisas monumentais que servem apenas como colírio para os olhos. É melhor que permaneçamos frugais. Estamos aqui a fortalecer a economia do Império Rutênia, tornando-o o maior exportador de bens e serviços. Não quero que o nosso país seja visto como antes, um tigre de papel. Um país com muita terra, mas subdesenvolvido e inabitável, e com muitas tropas, mas mal treinadas e mal equipadas. Estamos mudando essa percepção. Após 2 minutos de conversa, Alexandre finalmente chegou ao seu escritório. Ele entrou, seguido por Sergei, que se sentou em uma cadeira do outro lado da mesa de Alexandre. Alexandre sentou-se, recostou-se e girou a mão. Sergei continuou. Agenda da Convenção de Haia. Majestade, você pode me explicar? Na primeira página lê-se uma proposta de uma nova organização para o mundo. Uma nação unida. Mesmo que a guerra durasse 3 semanas, tenho certeza de que países como o Império Alemão e o Império Britânico teriam visto um vislumbre da guerra que durou anos. Será uma aniquilação e destruição total. Sem falar no fato de que temos um arsenal nuclear e eles não têm nenhum. E é por essa mesma razão que os países começarão a sentir-se cautelosos em relação a nós. Por que que? Sergei perguntou. Sergei, digamos que o Império Alemão foi o primeiro país a desenvolver uma arma nuclear funcional. Como você reagirá? Sergei ponderou por um momento e respondeu. Bem, Majestade, acho que a resposta mais lógica seria entrarmos em pânico. Se a arma for entregue através de mísseis e não tivermos forma de a interceptar, então estaremos à mercê desse país. Para combater essa ameaça, sugiro que iniciemos o nosso próprio programa de armas nucleares para acompanhar. Caso contrário, o Império Alemão se tornará uma única superpotência global. Isso se aplica a todas as nações? Sua Majestade? Sergei perguntou. Isso se aplica a todas as nações independentes. Aqueles que foram colonizados pelas grandes potências. Bem, não quero irritar ninguém. Mas isso não irá anular o propósito da organização que você está tentando criar. Sergei pressionou ainda mais. As Nações Unidas foram criadas com o único propósito de formalidade. Faça o mundo pensar que existe uma regra que nos une. Vamos contornar a organização que criamos através do uso do soft power. Eu tinha essa citação que está em minha mente há algum tempo sobre as colônias. A liberdade nunca é dada voluntariamente pelo opressor, deve ser exigido pelos oprimidos. Alexandre citou. E daremos a essas pessoas ferramentas para sua liberdade, mas não tenho interesse em África, pelo menos não ainda. Vamos nos concentrar em um dos continentes mais estáveis até agora. América do Sul. Reencarnated capítulo 373. América do Sul, você disse? Sergei repetiu o nome do continente, perguntando-se o que fez Alexandre se interessar por ele. África este ano está demasiado instável e não vale a pena investir. Em primeiro lugar, nunca quis ter um grande pedaço de território em África. Consegui o Senegal, mas isso foi para nossa futura grande frota, a Frota do Atlântico. Sergei cantarolou em resposta. Então esse era o objetivo de Alexandre quando exigiu reparações aos países que travaram guerra contra ele, exceto os Estados Unidos.
Os Estados Unidos devolveram Alasca ao Império da Rutênia sob a condição de que o Império da Rutênia comprasse o território com juros de 10% e os ajudasse nos esforços de reconstrução em Washington, D.C. e na assinatura de tratados econômicos. Alexander aceitou a condição e pagou adiantada aos Estados Unidos, sem pensar muito a respeito. Ele sabia que o Alasca é um tesouro repleto de minerais e óleos que ainda não foram extraídos. Além disso, apesar de não terem o mesmo prestígio no mundo original, os Estados Unidos ainda são uma potência industrial que pode produzir produtos rutênios sob licença. O mesmo vale para a dinastia Han. Falando na dinastia Han, a dinastia já caiu e a guerra entre os nacionalistas e o Partido Comunista acabou. Os nacionalistas obtiveram uma vitória decisiva em Pequim, forçando os comunistas a esconder-se e a conduzir uma guerra de guerrilha. Os nacionalistas ainda estão longe de declará-la uma verdadeira vitória, mas, no entanto, têm agora o controle total do governo, ao ponto de renomearem o país de Dinastia Han para a República da China. Com a sua população de 100 milhões de habitantes, a mão de obra que a Rutênia conseguiria facilmente a um preço barato é como um sonho molhado. Em suma, o Império da Rutênia colocou uma rédea nos Estados Unidos e na China. Agora que assumiu o controle de um enorme país povoado, Alexandre ainda procura outro lugar que possa alimentar o crescimento ruteno. A América do Sul, tal como disse Alexander, era estável em comparação com a África. Embora existam algumas disputas territoriais, que levam até a uma corrida armamentista naval entre os países mais ricos da América do Sul, elas podem ser resolvidas. Além do mais, a América do Sul também abriga minerais de terras raras, como berílio e nióbio, usados na indústria da aviação. No entanto, apesar das suas características atraentes e tentadoras, o alcance do Império da Rutênia até o Oceano Atlântico é limitado. E é por isso que Alexandre tirou o Senegal da República Francesa e serviu de quartel-general para a nova frota que eles irão adicionar, a Frota do Atlântico. Quem será então encarregado de proteger os interesses do Império Rutênia na região e proteger a sua preciosa carga? Então, Vossa Majestade, se me permite perguntar, o Senegal experimentará mudanças sob o seu governo? Exatamente como o que você fez na Manchúria para a Frota do Pacífico? Na verdade, estou pensando em tornar o Senegal parte do Império da Rutênia. Assim como fiz com Königsberg. Queremos portos de água quente, certo? Agora nós temos isso. No Oceano Índico, temos o Ceilão e o Bahrein. Na Oceânia, temos a Papua Nova Guiné e, por último, a Manchúria, no Pacífico. Há um mar que ainda não conquistamos. Ah, eu sei, o Mar Mediterrâneo. Disse Sergei. A nossa sorte acabou quando o Império da Sardenha não cedeu uma pequena porção do território da Líbia. Dizendo que eles de fato declararam guerra contra nós, mas nunca conseguiram mobilizar suas forças. Bem, ainda há outra maneira de entrarmos no Mar Mediterrâneo. Os estados dos Balcãs. Até agora são a parte mais instável da Europa. Podemos usá-lo a nosso favor, para ajudar os países que estão dispostos a dar-nos o que queremos em troca de apoio, mas isso ficará para outra altura. Vamos nos concentrar primeiro em nossos ganhos. Senegal. Tal como fiz na Manchúria, farei o mesmo no Senegal. Eles passarão por grandes mudanças, farão com que pareça qualquer outro império da Rutênia, se industrializarão, se fortalecerão e avançarão. E ter o Senegal como nosso próprio território dar-nos acesso à própria África assim que começarmos a desviar a nossa atenção para ela. Ao dizer isso, Sergei começou a pegar suas anotações e caneta e começou a anotar o que Alexander planejava. Seu trabalho como ministro das Relações Exteriores do Império da Rutênia é garantir que a política externa de Alexandre se torne realidade. Portanto, se quiser anexar, terá de ir diretamente a Dakar e falar com os representantes senegaleses e fazê-los assinar os seus termos. Sergei esperava que o povo senegalês aceitasse o seu mandato, caso contrário, ele teria que usar todos os meios necessários para colocar o Senegal sob o controle ruteno. Tomei nota da sua política externa, Sua Majestade. Vou agora despedir-me e preparar os documentos necessários para a anexação do Senegal. Eu mesmo terei que ir até lá para mostrar boa vontade aos moradores locais e, se possível, alguns presentes para causar uma boa impressão. Você terá tudo o que precisa, disse Alexander, escrevendo suas próprias anotações em seu papel. Então, pelo menos, acho que você pode ir embora. Ah, espere.
Acabei de me lembrar de algo que gostaria de discutir com você. O que é isso, Majestade? Sergei se inclinou para a frente enquanto perguntava. Olha, tenho notado que a maioria dos meus ministros são velhos. Alguns estão na casa dos 50, enquanto outros estão na casa dos 60. Isso será problemático no futuro. Você procura me substituir, Sua Majestade? Sergei perguntou enquanto erguia as sobrancelhas com preocupação e choque. Era óbvio pela atitude de Alexander que ele pensava nele como uma espécie de substituto. Alexander riu divertido. Somos todos substituíveis, Sergei. Até eu. Você sabe que não podemos viver para sempre, certo? Alguém eventualmente assumirá nossa posição e continuará fazendo negócios normalmente. Então não se sinta mal quando eu mencionar isso. Portanto, além da sua tarefa no Senegal, quero que me dê uma lista de recomendações que considere mais adequadas para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. De preferência aqueles leais à coroa e ao império, disse ele. O nome de Sebastião passou por sua cabeça. Eu entendo, Sua Majestade. Vou me preparar para isso. Os dois homens levantaram-se e apertaram as mãos. Ok, boa sorte com sua viagem então, disse Alexander. Obrigado, Majestade. Sergei fez uma reverência. Ele se virou e caminhou até a porta. Assim que Sergei chegou à porta, ela se abriu tão de repente que o assustou. Ah! Sergei! Bom dia! Anastasia exclamou. Ela parecia um pouco entusiasmada. Não só Anastasia chegou, mas também Anya. O que vocês dois estão fazendo aqui? Sergei perguntou. Estamos aqui para perguntar ao papai. O rosto de Anya se iluminou de alegria. O que é? Alexander perguntou, com as mãos apoiadas na mesa enquanto olhava para sua filha e irmã. Irmão. Lemos no jornal que há uma inauguração de um shopping center em São Petersburgo. Podemos ir? Anastasia mexeu as mãos vertiginosamente enquanto falava. Alexander riu muito. Ah, foi esta semana, né? Muito bem, irei com você. Sim. Você ouviu aquela irmã Ana? Ana exclamou enquanto olhava para sua tia, sua voz cheia de alegria. Oh, também estou falando em nome de Tiffany e Justina aqui, Anastasia me lembrou. Tudo bem, Alexander disse simplesmente. Reencarnate capítulo 374. Um dos desenvolvimentos de infraestrutura em São Petersburgo foi um shopping center. Alexander tinha se esquecido de sua construção desde que deixou o local para inspeção e só se lembrou dela quando Anastasia e Anya tocaram no assunto. Ele foi projetado para ser o maior shopping, maior que o Bon Marché da República Francesa, que vende uma variedade de produtos que vão desde alimentos, cosméticos, eletrodomésticos, roupas e muito mais. Ele queria mostrar o shopping após sua conclusão para suas irmãs, filha e esposa, pois terá comodidades modernas semelhantes às do final do século XX ou do século XX e no entanto, há um pequeno problema. Estou entrando, Alexander anunciou enquanto abria a porta do quarto do bebê. Semelhante a Anya, seu novo filho teria seu próprio quarto. Mas como ainda é um bebê, Alexander e Sophia costumavam dormir no mesmo quarto. Ah, Alex. Bem na hora, Sophia o recebeu, carregando Andrei nos braços. Eu ouvi sobre o seu plano com suas irmãs. Você está indo para este novo shopping, não é? Sim, foi repentino e eles pareciam entusiasmados com isso. Portanto, não há como recusar. Eu vejo. Então, por que você veio aqui? Sophie perguntou enquanto cantarolava uma canção de ninar para Andrei adormecido. Eu realmente preciso de um motivo para visitar vocês dois aqui. Alexander disse enquanto caminhava até ela. Ele olhou para Andrei, que dormia pacificamente. Ele está chupando o dedo, fazendo-o parecer adorável e fofo. Alexander sentiu vontade de dar um beijo na bochecha de seu filho, mas ele ainda não raspou a barba, então se abstém de fazê-lo. Em vez disso, ele acariciou suavemente a cabeça de Andrei, arrancando um gemido suave do bebê. Alexander suspirou com ternura diante do adorável gemido antes de olhar para cima para ver Sophia. Lá ele notou sua esposa olhando para baixo e corando como se fosse uma adolescente. O que? Fiz algo de errado? Não. Quero dizer, ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Nada, absolutamente nada. Você parece mais feliz ultimamente. Alexandre riu. Deve ser porque o problema que me mantém longe de você se foi. A mão negra. Finalmente,
Posso finalmente passar mais tempo com minha família. Acho que agora sei por que você está aqui, disse Sophia. O que é? Alexandre perguntou. Para me convidar para ir com você ao shopping, certo? Sophia adivinhou. Você está errado, Alexandre admitiu. Sophia arqueou as sobrancelhas para ele, levando-o a elaborar. Bem, tecnicamente vim aqui para ver Andrei e você. A segunda é para informar que sairemos um pouco enquanto mostrarei o shopping para minhas irmãs e Anya. Por mais que eu ame que você venha conosco, mas primeiro você tem que se cuidar. Você acabou de dar à luz e seu corpo ainda está se recuperando. Entendo. Sophia riu timidamente depois de ouvir a explicação de Alexandre. Isso é muito lamentável, não é? Bem, eu entendo agora. Depois, aproveite sua ida ao shopping e quando voltar para casa me conte como foi. Eu adoraria ouvir o que perdi. Alexandre assentiu e beijou-a na testa. Não se preocupe, quando você estiver bem, iremos ao shopping, só eu e você, como um encontro. Isso é uma promessa? Sophie perguntou e Alexandre sorriu. Ele assentiu novamente. Então suponho que não devo mantê-lo por mais tempo, pois você já me informou que precisa me informar. Obrigado por nos visitar. Você está parecendo muito formal, Sophie, Alexandre brincou. Ele se inclinou para lhe dar outro beijo nos lábios. Andrei simplesmente acariciou o topo de sua cabeça antes de sair da sala. Assim que Alexandre a deixou sozinha, Sophia colocou Andrei de volta no berço e acariciou suavemente as bochechas rechonchudas de Andrei com os polegares. Andrei está dormindo profundamente e ela imagina que ele demorará um pouco para acordar. E assim, ela voltou para a cama e pegou o livro que estava lendo debaixo dos travesseiros, e retomou na parte onde estava uma vez que foi interrompida pelo choro de Andrei. Fora do Palácio de Inverno, uma comboio de SUS está estacionada em frente à entrada principal do Palácio de Inverno. No meio do comboio estava a besta, onde Alexandre, suas irmãs e sua filha iriam embarcar. Tem certeza de que não precisamos de disfarce, irmão? Justina perguntou enquanto colocava o chapéu no topo da cabeça. Mesmo recebendo muita atenção das pessoas que estiveram visitando o shopping, elas não ousaram se aproximar de nós. Os guardas imperiais nos protegeram de todas as direções. Não é verdade, Roland? Sim, senhor, Roland confirmou. Haverá uma equipe de guardas imperiais que se disfarçarão de civis e observarão seus movimentos. Caso percebam algo estranho no comportamento de um indivíduo, nós os eliminaremos, sem fazer perguntas. Para fazer tal esforço, deveríamos ter optado por um disfarce, irmão. Ouvi recentemente que enviar guardas imperiais para um lugar que você deseja visitar custa muito dinheiro aos contribuintes. Essa é uma despesa necessária quando se trata de proteger o imperador, explicou Roland. Tem havido muitas tentativas de assassinato contra a família real recentemente, então o dinheiro que o preocupa, Sua Alteza Imperial, está indo para algo significativo. Você não gostaria que seu irmão fosse morto porque não havia nenhuma guarda imperial presente, certo, Alteza Imperial? O rosto de Justina ficou pálido depois de ouvir isso. Sim, eu não quero isso. Desde quando vocês três vão continuar conversando? Tiffany a interrompeu. Vamos nos atrasar para a inauguração. Não há necessidade de pressa, Tiffany, disse Alexandre. Fui informado que havia uma longa fila na entrada. Mais uma razão para que devemos nos apressar, certo? Tiffany respondeu, agarrando o braço de Alexandre. Se ficarmos aqui por muito tempo, ficaremos presos na fila, então vamos lá. Ela grunhiu, tentando puxar Alexandre, mas ele não se mexeu. Você não precisa se preocupar com a linha, Tiffany. Temos privilégios especiais. Ainda podemos entrar no shopping sem precisar fazer o fila. Você parecia ter esquecido que somos uma família real. Ah, sim. Esqueci disso, disse Tiffany. Bem, acho que fiquei preocupado por nada. Mas ainda assim, eu quero ver o shopping agora, então não fique aí parado e vá para lá. Anastasia e Anya já estão lá dentro, você e Justina são os únicos lá fora agora. Alexandre virou o rosto e olhou para Roland, que pressionava um dedo no fone de ouvido. Roland encontrou seu olhar e acenou com a cabeça. O caminho está livre. Podemos ir agora. Finalmente, Alexandre entrou na besta com Tiffany e Justina, juntando-se a Anastasia e Anya. Reencarnatei de capítulo 375. O comboio correu pela estrada.
Não havia nenhum veículo circulando próximo ao comboio, pois ele foi previamente liberado pelo protocolo de segurança. Embora fosse compreensível que eles estabelecessem um protocolo tão rigoroso para proteger o imperador, honestamente falando, o protocolo deles apenas permitiria ao povo saber que o imperador está fora do Palácio de Inverno. O shopping fica a apenas 12 minutos do Palácio de Inverno em condições normais de trânsito, mas dado o privilégio especial de ser o imperador do Império da Rutênia, o tempo de viagem foi reduzido para 7 minutos. 7 minutos depois, o grupo dentro da fera olhou pela janela e viu o shopping que estavam ansiosos para visitar. A expressão em seus rostos indica que o design exterior não correspondeu às suas expectativas. Espere. É isso? Tifania disse. Onde estão os designs ornamentados e intrincados? Para mim, parecia um enorme bloco oco de construção. Infelizmente, para reduzir os custos de construção, eles não incluíram os designs ornamentados e intrincados que você esperava. Estamos agora na era do modernismo, onde a ideia de que a forma deve seguir o funcionalismo rejeita a ideia de ornamentos. Ah! Modernismo. Sinto que vi um desenho assim quando visitei Moscou, comentou Cristina. Você esteve em Moscou? Quando? Tifania e Anastasia olharam em sua direção quando ela falou esse nome. Cristina não conseguiu responder. A razão foi que a sua visita a Moscou deveria ser um segredo. Ela saiu furtivamente do palácio apenas para conhecer a pessoa cuja presença ela havia sentido falta. Deve ser uma das instituições de caridade que Justina frequentou. Alexandre a salvou do constrangimento com uma resposta que não era necessariamente uma mentira. Mas tenho certeza de que isso não importa. Em breve, muitos edifícios que serão construídos a partir de hoje seguiriam a ideia do modernismo. Pode parecer sem graça por fora, mas por dentro, bem, você terá uma surpresa. A fera continuou dirigindo pela estrada até chegar ao estacionamento subterrâneo. Os guardas imperiais se espalharam enquanto a família real saía do veículo. Não havia ninguém no estacionamento exceto eles e os guardas imperiais, tornando suas ações inúteis. Mas como é um protocolo, eles terão que cumpri-lo. Então, em vez de fazermos fila, devemos entrar no estabelecimento daqui? Tifania perguntou. Sim, Alexander confirmou. Com isso evitamos o caos que pode acontecer na entrada principal. É melhor ser prudente. Anya, caminha ao meu lado. Ok. Anya correu até ela e pegou a mão de seu pai. Vamos, pessoal, disse Alexander enquanto caminhava em direção à entrada com Anya. Suas irmãs o seguiram e, após um minuto de caminhada, entraram no estabelecimento. A primeira coisa que notaram foi a boa fragrância que perfumava o ar. Tinha um cheiro agradavelmente doce, mas não era insuportável, dando a impressão de que o perfume era muito leve e tinha acabado de ser lançado há algumas horas. Eles olharam para a esquerda e para a direita, observando tudo. Eles podiam ver através das lojas através das paredes de vidro com produtos expostos logo atrás deles. A temperatura dentro do shopping estava quente. Estava frio lá fora, apesar do inverno já ter terminado. A temperatura passou de 2 a 9 graus em média, e o shopping estava bastante quente a ponto de eles conseguirem tirar os casacos. Por último, o shopping estava iluminado. Lâmpadas instaladas no teto iluminaram o interior do shopping. Eu esperava que o interior se parecesse com o estilo rococó, mas este era bonito e tinha seu próprio apelo, comentou Tifania. Também posso dizer a mesma coisa, acrescentou Cristina. Estávamos demasiado habituados a viver em palácios luxuosos, a moldar a nossa impressão do mundo exterior, a pensar que deveria ser igual ao que estamos a ver. Eu sei, Anastasia concordou. Mas, o que fazemos com as pessoas que olham em nossa direção? Ela disse. Alexander olhou em volta e viu pessoas olhando para eles com olhares curiosos. Eles não falam, parece que não têm certeza se o que estão vendo é o que estão vendo agora. É o imperador ou é uma pessoa que se parece com ele? Mesmo assim, a guarda imperial disfarçada de civil agiu como um cliente e deu-lhes um leve empurrão nas costas. Você está se mudando ou não? Disse a guarda imperial. Sinto muito, senhor, disse a pessoa e avançou ao perceber que estava atrapalhando o trânsito. Ainda assim, mesmo com os esforços da guarda imperial, a família Romanov não consegue escapar totalmente dos olhares das pessoas comuns. Alguns ficaram impressionados enquanto outros permaneceram congelados em seus lugares. Parece que teremos que nos mover também, disse Alexander e abriu sua carteira. O que é aquilo? Anya perguntou, olhando para ele.
Isso, minha querida, se chama carteira. Dentro deste livro está o nosso itinerário que seguiremos durante a viagem de hoje. Veja, desta forma maximizaremos a quantidade de tempo de viagem que poderemos passar juntos, explicou Alexander enquanto abria a carteira. Ok, de acordo com esta nota, devemos visitar a loja de departamentos deste shopping. O que é uma loja de departamentos? Anya perguntou novamente. Bom, loja de departamentos é um estabelecimento dentro de um shopping que vende uma grande variedade de produtos, como pronto a vestir, acessórios adulto e infantil, eletrodomésticos, móveis, utensílios domésticos e alimentos. Basicamente, tem tudo o que as pessoas precisam, explicou Alexander. Você não está exagerando, irmão, certo? Tiffany disse. Quero dizer, esta loja aqui tem tudo é boa demais para ser verdade. Bem, você ainda não viu. Na loja de departamentos, Tiffany ficou boquiaberta depois de entrar na loja de departamentos. É enorme como meu irmão disse, tem de tudo. Não ande descuidadamente ou você se perderá, aconselhou Alexander. Fique perto do grupo. A loja de departamentos é o maior estabelecimento dentro de um shopping, então é fácil se perder aqui. Mesmo quando ele disse isso, parecia que ninguém escutava quando todos estavam distraídos com várias cenas diante deles. A loja inteira estava cheia de gente, algumas correndo, outras lendo revistas, outras folheando roupas. A maioria delas eram meninas comprando coisas novas ou mulheres mais velhas pegando alguns itens aleatórios aqui e ali. Eles estavam vestidos casualmente para combinar com a ocasião. Alexander suspirou. Vai ser difícil para ele cuidar deles juntos. Roland, Alexander chamou e Roland deu um passo à frente. Não consigo manter os olhos em todos, então gostaria que você me ajudasse. Alexander simplesmente ordenou. Você acertou, Sua Majestade. A única pessoa que ficou com ele foi Anya, cujas mãos eram seguradas por Alexander. Posso me juntar a eles também? Anya perguntou. Vamos juntá-los, disse Alexander. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.